Bom, eu queria começar lendo, né, vai ser uma continuação da pregação a mensagem da semana passada, e eu queria começar com Filipenses 1:6, tá? Projeta, por favor, Filipenses 1:6. Diz assim, ó, eu preciso de água, alguém pode trazer para mim, por favor? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou repetir, ó. Estou convencido, Paulo falando a quem vivia em Filipos, né? Os filipenses. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Amém. Ele fala isso porque, depois você vai ver, né, eu acredito que ele fazia aquilo que eu estou dizendo para você, que nós precisamos fazer também. Eu chamei a atenção de algumas pessoas para, né, ficarem atentas, até pessoas que não estão aqui eu pedi para ficar atento a essa palavra. Paulo, ele fazia algo, ele não só pregava a palavra, ele não levava como a gente, né, a gente leva a pessoa até a igreja e acha que aquilo já fez a sua parte, já fiz a minha parte, acabou. Não era isso que ele fazia, né? Ele tinha um acompanhamento, ele exortava, obrigado. Ele exortava, então ele fazia algo a mais, além de simplesmente pregar uma vez e ver, né, que algo aconteceu. E nós precisamos entender, né, que essas palavras, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, né, para que elas se concretizem, precisa haver, no mínimo, uma vigilância nossa. Existem dois períodos que eu vejo marcantes, né, para os jovens se desviarem. Primeiro, né, é a adolescência. É um período crítico. É um período crítico. Precisa os pais, ou mesmo os amigos, vigiarem, porque é um período crítico da pessoa se afastar. Ela recebe valores novos, ela está, né, passando por uma mudança hormonal, então tudo vem a trazer fazer com que ela rejeite algumas coisas, rejeite os pais. Aí você que já viveu isso, você sabe como muitas vezes é difícil a adolescência, né? Eu sou precavido, eu sempre avisei os meus filhos antes, como eu sabia, eu chegava, meu filho, olha só, você me adora hoje eu sou o seu herói. Mas vai deixar de ser assim. E eu avisei os dois. Os dois, quando passaram e tinham os rompantes do adolescente, eu só falava, lembra que eu te falei? Pronto, viu? Aí eu fazia o gatilho, né, o link, aí ele entendia que era uma coisa normal, pela situação deles emocional, mas que era algo conhecido. Então a adolescência é um período que tem essa dificuldade, que gera essa dificuldade. A outra é a entrada na universidade. Olha, a cabeça, há um conluio para mudar a cabeça. Se você é X, eles querem te transformar em Y de qualquer maneira. Se você é certinho, vem uma crítica, está certinho demais, por que vocês vestem assim? E fazem uma pressão para você se conformar, como Paulo fala, a este mundo. Então você estava no caminho certo e agora, né, Paulo fala, toma cuidado, renove sua mente para que ela não fique conforme a mente do mundo. Então esses dois períodos são muito complicados. E a gente pensa que basta levar a criança, depois o adolescente, depois o jovem para a igreja. Não basta. Não basta. É um período complicado e nós precisamos acompanhar. Como Paulo fazia. Ele acompanhava, ele tinha um trabalho danado, porque ele voltava nas cidades, imagina, ele pregava na Ásia inteira, ele chegou até a Espanha, né? Ele saiu da onde ele estava, Jerusalém, né? Ele foi até a Espanha, é o que se sabe, né? Até na Espanha ele chegou, e aí depois ele voltava, sempre que possível ele voltava, né? Então tem algumas bíblias, as viagens de missionários de Paulo, você vai ver que ele vai e depois ele retorna uma segunda vez, né? Então, precisa, para que essas palavras se concretizem, que Jesus, né, por meio do Espírito Santo, ele complete a obra
nos corações daqueles que nós amamos, seja parente, seja amigo. Para que isso se concretize, precisa haver vigilância, precisa haver um esforço nosso, não é só trazer pela mão e entregar para TT aqui, né, ou um outro professor. Não é só isso, nós precisamos fazer um esforço nosso, de testemunho, inclusive. Eu não posso, né, simplesmente falar. Você vai ter que dar o testemunho, elas vão estar observando. Tem muito mais coisa sendo observada do que aquilo que nós falamos, né? Então, precisa haver um combate contra o nosso inimigo o tempo todo. Nós estamos numa luta, sabe? O inimigo, ele tenta se infiltrar na nossa família e destruir os nossos valores, os valores que nós demos, os valores que nós mostramos. Ele tenta se infiltrar, né? E aí começa por nós. Então ele tenta, dentro e fora do corpo, se infiltrar. Dentro e fora da família, se infiltrar. Entenda, por fora é aquilo que vai estar te influenciando. Então, o corpo é interno, né? O espírito e a carne. Então, ele tenta te influenciar. Então, a nossa vida, a nossa igreja e as nossas famílias. E aí ele tenta corromper tudo que é bom. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, Deus é bom. Deus é bom. Ah, mas aconteceu, ele deixou morrer não sei quem. A verdade é, Deus é bom. A outra verdade é, tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você não entenda, isso é uma verdade. Você entende? Nós precisamos ter isso como verdade para nos ficarmos firmes. Mas o inimigo é tudo de ruim. Eu já ouvi, né, uma pessoa que estava variando, né, ela não estava bem psicologicamente, e ela estava falando que queria pregar para o diabo, para ele se converter. Está rindo? Isso é muito sério. Isso acontece com muita gente. E não precisa nem estar variando psicologicamente, não. Tem gente que acha que isso seria possível. Saiba, não é, porque ele já está decretado. Para ele está decretado. Para o ser humano, não. Então, como se diz, né, a teoria do caldeirão, não sei se vocês conhecem essa, mas ele já está no caldeirão e fica querendo puxar quem não está, para ir para o fogo junto com ele. E ele faz tudo por isso, a vida, o empenho, a energia toda que ele tem é para causar o mal. E as pessoas acham, né, tem cultos satanistas, se você não sabe, e aqueles satanistas acham que Satanás é bom. Que coisa, né? É um devaneio total, né? Mas tem gente que pensa assim, né? E aí, nas famílias nós precisamos estar atentos, porque não basta alguém ter um encontro com Deus. Você vê alguém, a pessoa teve encontro, você viu, o Espírito Santo tocou a vida dela, ela veio na igreja, foi tocada pelo Espírito Santo. Não basta isso, isso não basta. Saiu antes da hora. Então, não basta isso, nós precisamos entender, né? Não é só trazer alguém, não é só ter um encontro com Deus, não é só sentir o Espírito Santo nesse lugar. Não basta, não basta. Isso não garante que daqui a um mês, e eu vou me incluir nisso, porque muitos pastores se desviam, bispos se desviam. Então, você não tem garantido que eu ou você, daqui a um mês estejamos ainda no reino. Nós não garantimos que os nossos queridos, pastor, que isso? Você está com falta de fé? Não, não é falta de fé. Isso acontecerá se nós não ficarmos vigilantes. O problema é que a gente se converte e pensa assim, agora eu estou no mar de rosas. Não! Nós estamos numa luta, num combate constante. Até o final, a palavra de Deus é clara, Apocalipse é claro. Aquele que continuar até o final será salvo. É muito claro. Você vê a carta para as igrejas dessa forma. Você vê várias pessoas na Bíblia que se desvirtuaram. Muitos. Você vai ver, né? E eu não estou falando dos mais famosos, não, estou falando do livro de Atos.
Né? Eu não estou falando de Judas, não estou falando desses mais famosos, não. Salomão, né? Que eu creio pela palavra de Deus, pela promessa para Davi, que Salomão vai estar no céu, tá? Mas ele só fez bobagem no final da vida dele, né? Então, sabe, a gente precisa entender que a gente não pode ficar no mar de rosas. Nós não estamos no mar de rosas. Nós não estamos no mar calmo, né? Existe um ditado na Marinha que diz que não é o mar de almirante. Mar de almirante é quando você olha assim, isso é muito raro, tá? Você olha e o mar está assim, um espelho. Não é o mar de almirante que faz o bom marinheiro. É o mar brabo, é a tempestade que faz o bom marinheiro. Ele é provado pela tempestade. Então, um mar calmo não quer dizer que você, né, vai conseguir chegar até o porto. Porque o cara que está acostumado com o mar calmo, ele vai ficar lá tranquilo, aí vem uma tempestade, ele se desespera, se joga na água. Você sabe que tem gente que sente vontade de se jogar na água quando está vomitando? Eu já vomitei bilis. Desculpa, né? Sai verde, não tem mais nada no estômago, aí sai o verde, a bilis. Né? Já cheguei a esse ponto. Né? Mas, sabe, ele não aguenta, a pessoa não aguenta, se joga na água, é perigoso, vocês não vão passar por isso, né? Os navios hoje têm estabilizador, é muito mais fácil, né? Mas, se quebrar o estabilizador, você estiver no navio, você vai sentir o que é, mesmo o navio grandão, ele vai balançar, e você não pode ficar perto da beira, não, e não é tropeçar e cair, não. A pessoa tem vontade de se jogar mesmo, não aguenta mais aquela sensação e quer se atirar, eu estou falando sério. Isso acontece, né? Então, sabe, nós temos que nos preparar para o dia mau. Nós temos que nos preparar para a tempestade. Mas não é só com a gente. É a tempestade que vai atingir nossos filhos. Então, desde já, eles têm que ser preparados e têm que ter a experiência com o Senhor. E não só isso, essa experiência tem que ser renovada. Como eu falei, não basta a pessoa sentir o Espírito Santo durante o louvor. Não basta ele sentir o Espírito Santo através da palavra, ele tem que ser renovado, ele precisa estudar, ele precisa fazer parte da jornada, para estudar continuamente. É isso que tem que ser feito, né? E aí, como eu estava dizendo, parece algo assim escatológico, né? Algo muito duro, dramático, funesto, né? Eu dizer que daqui a um mês pode ser que a gente não esteja mais no reino de Deus, mas é verdade. É exatamente essa ideia que está na palavra de Deus, não é minha. E aí, a palavra de Deus, eu não separei o versículo. Vamos ver se alguém vai ser rápido nisso. Alguém procura aquele versículo que fala paz, paz. Quando estiverem falando paz, paz, sobrevirá um grande... Eu acho que é Apocalipse, mas eu não tenho certeza. Hein? Desculpa, fala de novo. Mateus 24, o quê? Vê se eles acham ali. Aí eu vou projetar aqui, porque eu esqueci de separar. Mas está dizendo, quando vocês estiverem dizendo, ó, paz, paz, aí vem o anticristo, né? E sobrevirá. Então, gente, não é para a gente esperar paz nunca. Paz de espírito, não a paz externa. Hoje nós estamos... Achou? 24 o quê? 5:3. 1 Tessalonicenses 5:3. Põe aí para mim, por favor. E aí o que acontece? Nós temos que estar preparados para a guerra, e não para a paz. Quando disserem paz e segurança, em outra versão está paz, né? Paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida. É o período anterior, né? Preste atenção, as dores de parto é o período anterior à chegada do anticristo. Aí chegou o anticristo, tá? Então, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Quer dizer, antes do anticristo vir, vai estar todo mundo, né, na tranquilidade. Mas e aí? Se eu já tiver morrido e meus filhos estiverem vivos, minha neta, eu tenho uma neta, eu tenho uma responsabilidade indireta. Eu preciso, né, orar por ela, eu preciso ensinar meu filho, né, e ele já sabe, eu sei, mas ninguém pode vacilar.
porque ela vai virar adolescente. E desculpem, né? Menina adolescente não é pior do que menino. Estou brincando, gente. Brincadeira, isso é machismo. Uf. Vão me atirar pedra aqui. É brincadeira. Mas existe sim esse período, um período difícil. E aí, quando estiverem falando, paz, projeta de novo, por favor. Quando estiverem falando isso, toma cuidado. Quando estiverem nos elogiando, as pessoas não entendem. Eu preciso de elogio, como todo mundo, mas o elogio acaba me fazendo fraco. Você entende? Então, é por isso, as pessoas não entendem quando eu falo, não elogia muito não, porque posso ficar soberbo e por aí vai. Isso é um perigo. Quantos televisivos pastores da década de 70 e 80 caíram? A maioria, só o Billy Graham se safou, né? Só ele que se manteve, todos os outros caíram. Rex Ramba, Jim Swaggart, todos caíram. Caio Fábio, não era para eu falar, mas no Brasil, todos eles caíram. Eram pessoas com uma palavra maravilhosa e tal, e aí depois, meu Deus, por quê? Porque encheram a bola dos caras. E aí ficaram estou muito bem, pronto, acabou. Está muito bem? É o início da queda. A gente precisa entender isso, né? A palavra de Deus diz que o orgulho é aquilo que precede a queda. Então a gente precisa ter cuidado, sabe? E o exercício e o esforço é que vai nos manter focados e seguindo. E aí a pregação, o título é Seguir com Fé, né? O que vai nos garantir é o nosso esforço. Você tem que se esforçar para não chegar aqui e porque o nosso dirigente de louvor puxou o mesmo hino que você, puxa, esse hino é antigo, sabe? Tem gente, eu fui dirigente de louvor, né? Por incrível que pareça, eu fui dirigente de louvor. E aí, sem saber tocar nenhum instrumento, né? Mas aí tinha uma pessoa que ficava reclamando toda vez que eu botava uma música mais antiga. E detalhe, ela era mais velha que eu, né? Esposa do pastor. E aí ela reclamava sempre. Sabe? Aí você vem na igreja e ouve um louvor que diz, meu Deus, mas de novo ele vai... Gente, tira isso do coração. Entenda, ou ore, né? Se você não entende que o dirigente de louvor é direcionado por Deus, ore para que ele seja. Porque disso depende a sua vida também. Então, sabe, a gente não entende. Todos os aspectos dentro de uma igreja são importantes para que a gente fique atento. Nós precisamos estar atento a tudo que acontece. Entender que nós estamos numa batalha. Nós agora estamos crescendo, fazendo uma coisa ou outra, e eu vou falar mais sobre isso. Sabe, isso não quer dizer nada. Pode ser que a gente simplesmente depois caia. E, claro, né, você vai me ajudar a ficar atento, inclusive... atento a mim, orando por mim, amém? Só 3 pessoas, mas isso é bom, 3 pessoas estão orando por mim. Você precisa orar por mim, inclusive pelo orgulho, por tudo, para que eu não fique soberbo, tudo. Eu preciso estar me esforçando para estar falando da palavra que o Espírito Santo quer que eu fale. Eu preciso estar me esforçando em estar em contato com Deus. Eu preciso disso. Todos nós precisamos, mas eu também. E aí, talvez você, por estar engrandecendo um sujeito ou outro, esse cara cai. Porque ele não se esforça mais, ele fala amém. Aí vem aquele, não aqui na igreja, né? Você não faz isso. Amém. Aí, amém, aleluia. E aí, né? Bom, deixa eu falar. Tem uma maneira, né, de você incentivar o povo com as palavras, né? Eu procuro não fazer isso. Mas poderia fazer e essas pessoas fazem, aí fica aquela vibração, e aí fica um monte de gente vazio por dentro, vibrando a beça, mas vazio por dentro. Sabe? A gente precisa entender isso. 1 Coríntios 9, 24, está escrito assim, 9, 24, 1 Coríntios... diz assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. O que Paulo está falando? Que é só um que vai se salvar? Não. Ele está querendo mostrar que nós temos que nos esforçar, que nós precisamos nos esforçar.
Nós precisamos nos exercitar. Nós precisamos aprender de Deus, a palavra de Deus. Sabe, a jornada do conhecimento bíblico é importante. É importante. Porque a gente precisa estar sempre aprendendo. E você vai ter algo novo para aprender sempre. Né? 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida, agora eu chamei a atenção dos pais, para prestarem atenção também. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nós precisamos estar atentos até aos nossos amigos, gente. Até os nossos amigos, a gente precisa estar atento. Eu levei para a igreja algumas pessoas que hoje são desviadas, não estão nem aí, totalmente fora, que eram 2 pessoas muito chegadas a mim. A gente fazia, na verdade, eram uns 4 muito chegados, né? Um, eu creio, ainda está no reino, mas 2 se desviaram totalmente, né? E, sabe, aí algumas pessoas pensam assim, então eles nunca foram crentes. Não, não é verdade. Não é verdade, você não pode se eximir da sua, digamos, da sua culpa, da falta do seu zelo, dizendo isso. Não dá para falar isso. Tem muita gente que fala, não, na verdade ele nunca se salvou, ele nunca, né, entrou no reino. Não, você precisa entender que nós precisamos cuidar. Nós temos responsabilidade, precisamos cuidar. Pais, não relaxem com seus filhos. Eles vão ter problemas, vão passar por problemas. Na hora do problema, ele tem que ter a sua palavra firme, ele tem que ter o teu testemunho firme. Não basta chegar e deixar ele na geração vida, não basta deixar ele com os líderes da igreja, deixar nos jovens. Não basta isso, nós já tivemos jovens que se desviaram, infelizmente. A gente precisa estar atento, e olha que eles têm um trabalho específico de monitorar, né? De discipulado, mas ainda assim falha. Puxa, a gente precisa estar atento. Sabe, cada um tem a sua necessidade, a sua experiência. Talvez você seja como eu. Eu não precisei, ok, eu sobrevivi, né? Eu sobrevivi. Como igreja também, eu não tinha apoio. A gente começou, graças a Deus, veio um grupo comigo no início, e esse grupo sustentou, fez todos os trabalhos que precisava, etc. e tal. Hoje, se você chega, né, nós já temos alguma coisa, não tinha nada, a gente começou do zero, começou num hotel. E aí, sabe, o que acontece? Quem viveu aquela época já tem uma experiência, sabe como é que é, já teve o esforço, teve que fazer exercício junto comigo para a igreja crescer, para a igreja estar, né? Para a igreja estar ainda aqui, né? Fez esforço junto comigo, mas quem chega e já está tudo pronto, não passou por isso e não fez exercício espiritual. Sabe, nós não podemos relaxar. Então, como eu falei, eu sobrevivi, mesmo não tendo discipulado. Assim, na verdade, quando eu era jovem, eu tive, no iníciozinho eu tinha, sim. Mas depois não teve mais e eu prossegui, né? Estou aqui hoje, graças a Deus, depois de 46 anos, né, na igreja, desde os meus 14 anos. Então, mas eu não garanto que daqui a um mês eu esteja. São 46 anos, e eu não garanto, se eu não me esforçar, se eu não ficar alerta, eu me desvio. E isso é o que a palavra diz. Quem está em pé, cuide para que não caia. Tem gente tentando mudar o sentido desse versículo, gente. Caramba, está escrito exatamente isso. Tem gente que diz que não, isso não é cair, como você está dizendo, não, cair e se afastar do corpo, não. Isso é um outro. Meu Deus, está escrito isso. Quem está em pé, ele está falando espiritualmente. Cuide para que não caia. E nós precisamos cuidar para a gente não cair. Muita besteira, eu acho que eu falei isso na semana passada. A gente é muito fraco. Os heróis da fé devem olhar para a gente e falar assim, meu Deus, que povinho fraquinho. Qualquer besteira eles se desviam. Qualquer besteira eles ficam chateados com o pastor. Qualquer besteira fica chateado com o pastor, aí sai. E nem fala com o pastor, não dá nem a chance do pastor se consertar.
Porque vai falar com outro, né? E aí, meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus, vamos ser mais robustos, vamos ser mais fortes, para que a gente não caia nesse erro de se desviar. Vamos fazer exercícios espirituais, vamos aprender de Deus, vamos buscar, vem aqui, não só porque eu sou bonito, não só porque, sei lá, tem uma palavra, porque tem música, porque tem ar-condicionado, sabe? O pessoal foge de calor indo para o shopping, né? Hoje está cada vez mais, tem anúncio disso na televisão, né? Reportagem, muita gente vai para o shopping porque no shopping tem ar-condicionado. Então, eu espero que ninguém esteja vindo aqui porque tem ar-condicionado. Amém? O aleluia foi porque tem ar-condicionado, porque você está fugindo para cá. Ah, tá. Ah, sabendo lá. Sabe, isso é uma realidade. Pode não ser o ar-condicionado, mas tem outras coisas. Tem o café da manhã. Café da manhã, não tinha que falar do café da manhã, estou brincando. O testemunho dele, ele falou café da manhã, venha ter comunhão no café da manhã. Eu fiquei olhando, eu quase, né? Mas eu ia quebrar ele, eu fiquei quieto. Mas eu quase que dei uma estocada nele, né? Não, cara, isso é o contra-testemunho, porque se você vem por causa do café da manhã na jornada, pelo amor de Deus, está parecendo a igreja de Coríntios, né? Que avançavam na mesa, e Paulo deu um safanão geral. Vocês estão vindo aqui para se embebedarem, para comerem, comam em casa, venham já com a barriga cheia, né? Porque ali era um momento de comunhão. Você está rindo, mas essas coisas acontecem. Tem gente que vem na igreja porque a palavra é agradável, mas não muda, não se transforma. Está me ouvindo? Eu estou dando uma bronca em todo mundo, inclusive em mim, tá? Eu estou dando uma bronca, mas talvez você não esteja entendendo. Eu não quero que você se afaste. Eu quero que você esteja firme. Eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias. Você já deve ter ouvido essa expressão. Não adianta a igreja ficar bonita por fora e feia por dentro, porque a igreja é a estrutura e a igreja somos nós. Não adianta ficar melhorando e você vai ver, vai melhorar e por melhorar vai atrair pessoas porque está melhor. Saiba disso, vai atrair porque está melhor, né? Mas o bom é aquele que ralou lá. Ralou é uma expressão que eu não gosto, depois eu te digo por quê. Que batalhou comigo lá no início, na Pedro Lago. Que viu a gente derrubando parede, botando pé de 3, como é que é o nome? É pé de 3 mesmo? Perna de 3, pé de 3. Botando perna de 3, porque eu tirei a parede e tinha que segurar, né? Então botamos perna de 3, esses aqui resistiram, né? E tem alguns aqui. Sabe, você precisa entender como é que funciona. Se você não exercitar, você está fadado a ficar uma pessoa frágil. Qualquer coisa você fica chateada. E a gente precisa entender, nós temos uma responsabilidade com as próximas gerações. Eu tenho uma responsabilidade já com minha neta, com os meus filhos e já com a minha neta. Eu perdi muitos amigos. Alguns eu falei, tentei e tal, não deu certo. Uns eu tento até hoje, eu não consigo nem, né, tá morando em Pernambuco, Recife, eu não consigo nem ter contato. Outro, de vez em quando eu encontro, mas só em algumas poucas ocasiões, né, desse grupo que eu estou falando, mais íntimo meu, né? Sabe, assim, eles sempre me acharam radical, né? Certinho. Eles me acharam certinho, né? E, puxa, gente, ainda bem, né? Sabe, nós não podemos nos afastar dessas pessoas. Eu resisti, mesmo estando meio sozinho, mas tem pessoas que não resistem, precisam, a maioria das pessoas precisam ser acompanhadas de perto, sabe? E a gente nunca vai saber quem precisa, quem não precisa, então tome para si a responsabilidade. Tome para si a responsabilidade, fica de olho, fica alerta. Ore pela pessoa, porque ela estar hoje na igreja, está trabalhando na igreja, não garante o amanhã. Sabe? E entenda, onde houver ausência da família, ausência da liderança, haverá
a intromissão, o avançar do mundo na vida dessa pessoa, a atração do mundo, tentando impedir o progresso cristão, tentando impedir os valores, cooptando os valores que nós demos para os nossos filhos, os costumes, né? Contrários a Deus. E aí, vamos ler de novo Filipenses 1,6, entenda, contrário a esse versículo, Filipenses 1,6, contrários a isso que Paulo fala, nós precisamos entender isso. Olha só, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como é que ele estava convencido? Porque ele acompanhava, porque ele estava de olho, ele sabia os nomes de quem estava fazendo besteira. Ele devia ter relatórios da igreja, ele dizia, ó, não faz que nem esse tal aí, não. Não acompanha esse sujeito, não, que ele está dividindo o corpo. Ele estava na cadeia e estava se preocupando. A gente tem, 5 pessoas para se preocupar. Ele tinha, no mínimo, 7 igrejas. No mínimo, 7 igrejas. Porque tem 7 igrejas no Apocalipse, mas não quer dizer que ele abriu muito mais. Então, no mínimo, vou chutar aqui, umas 10 mil pessoas para se preocupar. Então, a gente tem 5, 6. Se alguém tiver muito aqui, são 10. E a gente precisa entender. Eu hoje estou salvo pelo sangue de Jesus. Nossa, não ouvi nenhum amém. Nem a minha esposa. Fala um amém alto para eu ouvir. Não, é a minha esposa, eu quero ouvir só ela agora. Oh, graças a Deus. Ela adora quando eu faço isso. Então, ela adora quando eu faço isso. Então, daqui a pouco ela vai me bater. Mas, hoje eu sou salvo. Isso não quer dizer, isso não garante a minha ida para a glória. Por quê? Porque não é agora, vida. Não é agora, é até o final. E a gente precisa entender isso, para a gente entender que a gente precisa se esforçar. E a gente precisa, no dia da ceia, precisa fazer o que Jesus falou. Pede perdão, zera de novo, começa de novo. Finge que o nosso dirigente, não quero falar o nome dele por causa da internet, que o nosso dirigente de louvor não puxa sempre a mesma música. É brincadeira com ele não faz isso não. Mas ele tem as músicas que ele gosta, é normal que ele vai querer puxar mesmo. É a música que ele gosta, né? Mas aí, você precisa zerar, apesar do louvor que você já conhece, apesar da palavra que você já conhece, apesar de que, puxa, o pastor só fala disso. Deixa o Espírito Santo falar, o Espírito Santo fala o que ele quer, sabia? Eu estou falando aqui, o Espírito Santo pode estar falando outra coisa completamente diferente contigo aí. Você pode estar sendo tocado, num relacionamento seu com seus pais, e não tem nada a ver com o que eu estou falando. É isso que nós entendemos que Deus faz. Deus fala assim, abre a sua boca e Ele vai falar. Como é que Ele vai falar se eu estou usando as palavras? Porque Ele fala a você, diretamente. E esse dia é o dia para você fazer isso. Para você abrir o coração, pedir perdão e deixar o Espírito Santo falar. Amém? Filipenses 3,13. Projeta para mim, por favor. 3,13. Irmãos, não penso, Paulo falando, em quem sou eu para falar o contrário dele? Paulo. Quem é você para dizer que está garantido no céu? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, é o prêmio da vitória, né? Mas uma coisa faço, tomo a ceia, acréscimo meu, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Presta atenção, que coisas? O que me incomoda no pastor, o que me incomoda na igreja, o que me incomoda no meu chefe, o que me incomoda de meus pecados, deixando essas coisas para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, você entende que eu sempre digo que Paulo ele fala tudo invertido, né? Então, em vez de ele começar falando sobre o alvo, ele começa falando
eu mesmo não digo que já tenha alcançado o quê? O prêmio que ele fala no final, a salvação. Então a gente precisa... Você projetou, eu esqueci de falar que tem o 14 também. Você projetou quando eu falei aqui? Não. Eu esqueci de avisar uma mudança. Então, projeto 14, prossigo para o alvo. Amém. Deus é bom. Então, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se isso acontecer toda a reunião, você fala assim, meu Deus, o pastor não mudou esse microfone ainda. Isso vai te chatear? Coisas assim chateiam. E a gente precisa cuidar, a palavra diz assim, de tudo, cuide do seu coração. A gente precisa fazer isso, né? E aí, então, quando ele diz assim, ficaram para trás e avançando, aí eu botei aqui, né, uma observação, seguindo com fé. Avançando, é o título da pregação, avançando, seguindo com fé. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, nem o microfone que eu tive que trocar, nem nada os abale, nem o seu parente que está te xingando porque você se converteu, nada os abale. Sejam sempre dedicados, dedicação exige esforço, dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês, nosso trabalho, além de nós darmos testemunhos, é aprender de Deus. Então, esforço e exercício, é sempre pedido isso. Paulo pede para a gente fazer, e diz que ele, mesmo depois de ter feito tanto, ele não estava garantido. Então, para isso, nós não podemos sair do foco. E para não sair do foco, nós precisamos de um ensino constante, e um acompanhamento constante, seja do pastor, seja de um líder. Nós precisamos estar, não dá para nós sermos, chega na igreja, sai da igreja, vem aqui, ouve uma palavra, sai, não dá, porque você tem problemas, você precisa abrir sim, mas eu não gosto de abrir nada, você precisa abrir. Por quê? Porque você precisa de oração, você precisa de conselho. Claro, tem que ser conselho de alguém que vale a pena, mas, você precisa disso. Pais, ouçam seus filhos. Ouçam seus filhos. Exceto o casal aqui, porque realmente ouvir o filho deles é terrível. Mas, brincando, eles vão me bater. Ouçam seus filhos. Porque eles estão aprendendo o que você não está vendo. Porque eles têm as crises deles que você não está vendo. Aí, de repente, ele vai e sai, e você, meu Deus, por que aconteceu isso? Nós não ouvimos. Eu estou nessa também, tá? Saiba, eu me culpo também por isso, tá? Então, eu estou enquadrado aí. Então, pais, ouçam seus filhos para saber o que está acontecendo, o que está se passando na mente deles, o que estão tentando enfiar na mente deles. É fundamental eles estarem sempre se aprofundando nas coisas de Deus. Se eles tiverem rasteiro, se tiver um conhecimento superficial, não vai ficar, porque é o marinheiro de mar de almirante, marinheiro de mar calmo, não vai ficar. Mas ele sabe todas as historinhas, já ouvi isso, tá? Se você é o pai que falou isso para mim, não se preocupe, só se preocupe em aprofundar. Sabe todas as historinhas, vem aquele orgulho do pai, que sabe todas as histórias da Bíblia. Não adianta isso. Tem que ter testemunho nosso, tem que ter acompanhamento, para que não se desvie. Há um perigo rondando as nossas famílias, e nós precisamos entender isso. Vou ler de novo, 1 Timóteo 5,8. Paulo falando, Timóteo era um garoto e cuidava de velhinhos, tá? Estou falando velhinhos, pessoas, uma igreja muito acima da idade dele, tá? Paulo fala isso.
Então diz assim para Timóteo: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. E agora entenda, né? Tá, todos aqueles que estão próximos a você estão enquadrados aqui, tá? E eu vou parar por aqui. Tinha mais alguma coisa, mas eu vou parar aqui. Eu quero só lembrar que a igreja da Alemanha, ela era maravilhosa, berço da renovação, né, naquela época. Martim Lutero, ele revolucionou, ele foi e falou o que tinha que falar, e aconteceu porque ele falou, né? Eu vou ler só o último versículo, deixa preparado aí, Provérbios 16:3. Então, puxa, a igreja lá é maravilhosa, eu já falei algumas vezes, o dízimo era obrigatório, o dízimo fazia parte aqui, nem imposto de renda. Hoje, né, os pastores tentam fazer você entender o que é dízimo, mas é melhor desse jeito, né? Que você contesta, você não entende que é um exercício espiritual, você não entende essas coisas. Lá era obrigatório. O que aconteceu? Como era obrigatório, o pessoal não ia mais à igreja, revoltado não ia mais. Não vou. E até hoje é obrigatório, tá? As pessoas dão um dízimo, aí a igreja é sustentada sem fé, sem exercício. É como eu falei, a pessoa que chega já está tudo pronto. Lá as igrejas viraram, sabe o que? Boate, gente. Viraram boate algumas, né? Claro que pode ser informação de uma só, tá? Mas é fato, isso é fato. Igreja virou boate. Por quê? Não precisava o exercício, não tinha, era só mar calmo para o pastor, tá? Ele não tinha que correr atrás, o dele estava seguro. E aí, quando acontece isso, a igreja fica bonita de pessoas feias, bonita de pessoas vazias, feias espiritualmente. Nós não podemos deixar isso acontecer. Se vocês perceberem que está acontecendo isso comigo, faz uma comissão, me dá uma surra, né? E fala, surra de palavra, tá? E ora por mim para que isso não aconteça. Isso é normal. Eu não estou dizendo que vai acontecer comigo, mas pode acontecer, como já aconteceu com muita gente. É o ser humano, é a raça humana, sabe? É uma falha nossa. E Satanás vem e se aproveita. Agora, não é só minha, não. É sua também. Eu vou pedir para o Mateus vir, e eu quero que você pense, eu espero que essa palavra te incentive a mudar, a repensar, talvez a não ser tão crítico, talvez a ser mais crítico ou autocrítico, talvez a pensar, puxa, eu preciso me aproximar de Deus. Talvez você estivesse pensando que estava muito bem porque você é bonzinho. Como eu ouço isso? Não, eu sou bonzinho. Eu não faço, meus colegas, né, de turma, né? Não faço nada de mal a ninguém. Nada de mal a ninguém. Está no inferno, porque não é. Ninguém consegue fazer coisas boas o suficiente para compensar as más. Você entendeu? Nunca. Sabe o ciclo? Já vou ter várias vidas, porque aí eu vou melhorando, né? Não existe. Nem o Mahatma Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, eles não deixaram de pecar, então não tem como zerar essa conta. Não tem. A única coisa que tem é, sangue de Jesus, lavando os nossos pecados. Mas o sangue só vai lavar se a gente entender o que a gente está fazendo. Você agora tem que entender que Jesus morreu por você. Você agora só vai cear com a gente, e a ceia é chamada de ceia aberta, né? Mas se você for alguém que declarou que Jesus Cristo é o seu Senhor, e aí você pode participar. E eu não vou ficar, você declarou ou não? Não vou fazer isso. Você vai pensar, não, eu já disse que Jesus é o meu Senhor e Salvador, eu estou hoje afastado, mas eu quero fazer parte do corpo. É questão de querer.
querer, eu quero parar de pecar, então pede perdão porque você ainda peca, e aí participa conosco. Amém?